Como salvar o mundo com processamento de imagens. E eu queria deixar claro que eu não sou nenhum mestre. Na verdade, eu queria falar sobre a inspiração do que é essa talk. Na verdade, eu participei de uma iniciação científica na época da faculdade. O professor tinha lá um projeto que ele queria seguir, usando processamento de imagens. Eu falei, demorou, vamos nessa, vamos ver aí. E por que eu quis palestrar agora? Porque entrou no tema de imagens médicas, alguma coisa do tipo, e aqui a gente tem o transplante de coração. Existe o risco de ter uma rejeição desse transplante. O paciente que recebe o coração pode realmente rejeitar aquele coração e perder. Então, a ideia era assim, como que a gente pode usar processamento de imagens para ajudar a definir qual o nível de rejeição desse transplante cardíaco. E se a gente olhar essa imagem, é uma biópsia feita de um coração que foi transplantado, e existem alguns pontos pretos nessa imagem, não sei se dá para ver direito aqui pelo contraste, mas é usando eles que os médicos acabam avaliando qual o nível de rejeição. Então aqui tem uma outra que tem um pouco mais de pontos pretos, não sei se dá para ver muito bem, mas é com base nisso que os médicos, utilizando um microscópio, olham essa biópsia e decidem em que nível de rejeição que está esse coração. E o que acontece? Isso é uma coisa que varia de médico para médico. Um médico pode classificar como um nível, outro médico pode classificar como outro nível de rejeição. E muda muito o remédio que você vai dar para o paciente, dependendo da rejeição que está. Quando você está num nível mais extremo, você praticamente mata o paciente para salvar ele, sabe? Você tem que tirar o sistema imunológico dele para salvar aquele coração, algo do tipo. Então, como que, usando processamento de imagens, a gente poderia, de repente, ajudar esses médicos a tomar uma decisão melhor? E o processamento de imagens, de uma forma bem simplificada, é 4 etapas. Você primeiro adquire a imagem, então você vai ter uma foto ali daquela biópsia, por exemplo. Depois você tem um pré-processamento, que a ideia é o seguinte, você vai pegar as partes de interesse da imagem. Como eu disse para vocês, os pontos pretos lá eram importantes. Porque se a gente olhar aqui, tem a parte vermelha, que de repente é uma carne do coração, não vou entrar em termos técnicos aqui, mas tem a parte branca, tem uma parte que já está fora ali da biópsia, e tem os pontos pretos. Então, como que eu falo assim, eu quero só os pontos pretos dessa imagem, como eu poderia fazer isso? Então, usando o pré-processamento, eu poderia limpar, deixar só os pontos pretos, e depois disso eu poderia fazer a extração. O que é importante ali? Então eu vou começar a ver se está formando um cluster, um agrupamento daqueles pontos, que pode ser um indício de uma rejeição nível mais alto, algo do tipo, e eu consigo até classificar. Esse coração está sendo rejeitado no nível tal, nível 3. Então, essa é a ideia do processamento de imagens, e minha ideia era atuar somente no pré-processamento aqui. Era só fazer isso na minha iniciação. Era o que a gente achava que dava para fazer com o tempo. Então eu falei, beleza, vou correr atrás aqui, vou pegar uma imagem dessa, e a ideia é mais ou menos chegar nisso. Se vocês repararem, tem um certo ruído nessa imagem, tem alguns pontos aqui que não são os pontos pretos na verdade. Então, como é que eu faço para não ficar com uma imagem assim? Quão melhor eu consigo chegar numa imagem dessa? E a ideia, como todo desenvolvedor, galera da facu, eu falei, vou jogar no Google, vou começar a ver se eu acho alguns algoritmos prontos, porque eu tinha que estudar literatura e usar os algoritmos que a galera sugere que é bom para fazer essa linearização, que é uma técnica de segmentação, e eu falei, vou jogar no Google, ver se eu acho. Aí, por exemplo, aqui, essa imagem branco e preto, a gente transformou em escala de cinzas, no caso, se a gente traçar um histograma dessa imagem, que é basicamente, se eu tenho os pixels de 0 a 255, e qual a frequência desses pixels naquela imagem. Então, por exemplo, dá para ver que na casa dos 150 aqui tem bastante pixel, então essa imagem é mais ou menos cinza, se fosse para o 255 era branca, para o 0 é preta. Um histograma, uma técnica super simples, você conta os pixels e joga num gráfico aqui, poderia servir para fazer isso, para fazer a linearização. Então, no caso aqui, se a gente faz um corte com mais ou menos aqui nos 100 pixels, é isso que eu vou ter de resultado daquele corte, por exemplo. Eu posso fazer várias etapas de linearização, porque eu posso ter várias camadas na imagem, eu posso ter, como lá no caso do transplante, eu posso ter a carne, posso ter a gordura, posso ter várias coisas ali, as veias passando, artérias e a rejeição em si. E aqui eu usei o Google Code Search, é um cara afinado, não existe mais, é pré-Google Code, é pré-GitHub, não existia nada naquela época. Comecei a pesquisar esses algoritmos e falei,
eu não gosto muito de matemática para começar a tentar implementar isso, eu não sei se vai estar tão certo. Vou ver se eu acho. Joguei aí como quem não quer nada os algoritmos e acabei achando 12, 13 algoritmos prontos, totalmente padronizados para a linguagem que eu queria. E falei, vou usar isso aí. O que eu fiz? Eu acabei criando uma pipeline que eu pegava todas essas imagens cardíacas, passava todos os algoritmos nela e jogava o resultado numa planilha, a separação das imagens, e ficou incrível, assim, foi muito legal. Mas aí a gente teve um problema no meio do caminho, que o hospital que fornecia as imagens cardíacas falou pra gente, não dá pra vocês usarem mais nessa iniciação que vocês estão escrevendo, esquece essas imagens. Daí a gente, putz, e agora? Eu já tô com tudo pronto aqui e eu não posso usar essas imagens, o que a gente faz? Por sorte, meu professor ele era muito bom, meu orientador lá da iniciação, então ele conseguiu imagens de biópsias de câncer de próstata, então para saber se o paciente estava com câncer de próstata, qual era o nível, e a gente falou, tá pegando essas imagens, vamos testar jogar naquele pipeline e vamos ver o que acontece. E pegou também de radiografias de mama, inclusive aqui tem uma posição, mas a gente pegou mais de uma posição da mesma mama de repente, e aqui de imagem de doenças intersticiais do pulmão, então também radiografia para tentar detectar isso. E assim, a gente pegou essas imagens como quem não quer nada e falou, vamos ver se essas técnicas de linearização funcionam, vamos ver o que dá. E aqui tem só um exemplo, porque infelizmente meu notebook antigo foi roubado, eu não tinha backup, perdi toda a minha base da iniciação, mas eu tenho alguns rascunhos do que estava lá. Então, com base em algumas imagens das biópsias de próstata, por exemplo, a gente tentou ver em que nível de cinza ali ele cortava a imagem e transformava em duas. E, por exemplo, quanto do que era a parte de interesse para a gente estava representada na imagem. A gente começou a fazer tabelinhas assim, com várias imagens, e o que é legal foi possível encontrar similaridade entre essas imagens desse mesmo grupo. Então, por exemplo, grupo de rejeição baixa, grupo de rejeição alta, depois grupo com câncer nível baixo, nível alto. Então, assim, era para ser só uma separação do que era importante para a gente conseguiu evoluir, e técnicas simples, como um histograma, imagem nível de cinza, a gente cortar ela em duas, a gente conseguiu ter resultado além do esperado e conseguiu quase classificar essas imagens. E o que era o meu recado aqui? Você pode mudar o mundo, sabe? Às vezes você está pensando que é muito complicado, você tem que aprender tanta coisa para conseguir auxiliar, de repente, na detecção do câncer. Não, pode ser mais simples que isso, sabe? E não é preciso ser nenhum mestre para isso. Você pode, inclusive, utilizar o trabalho feito por outro. Você vai, pesquisa, vê o que já tem pronto e segue daí, sabe? Faz testes. Você pode perder pouco tempo e ter um resultado muito legal. E o que eu tinha para mostrar hoje era isso. Obrigado.